Bom dia, oitavo ano. Hoje, quinta-feira, 18 de março. Hoje vamos iniciar a nossa aula, mais uma aula de oficina de negócios. Então, vamos acompanhar a aula com o livro e com o caderno aberto na nossa disciplina de oficina de negócios. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre resiliência, que é pegar uma situação onde é uma situação ruim, uma situação que incomoda e voltar ao seu estado natural, certo? Nós falamos sobre a história de Larissa. Então, Larissa passou por dificuldade, deu a volta por cima e agiu com resiliência. Então, fizemos também a atividade da página 17 e a página 18. Falamos sobre o estresse. O que é que causa o estresse? É isso que são chamados elementos estressores. Então, quem na última aula não fez a atividade da página 17 e 18 até a questão 4, certo? Pode fazer ainda na aula de hoje e atualizar o seu livro. E quem estava ou está sem o livro, isso na aula anterior, eu li todas as perguntas, pedi para que vocês copiassem no caderno e respondessem. Hoje, nós vamos encerrar o capítulo de resiliência, que é o capítulo 2, na página 18, certo? Falando aí, tem a parte de refletindo sobre o capítulo. Então, se você está com o livro, a gente vai acompanhar agora na página 18 e na página 19. Que tem assim, refletindo sobre o capítulo. Se você ainda está sem o livro, você vai acompanhar a leitura juntamente com a nossa aula agora. Então, ele fala: você se considera uma pessoa resiliente? Para verificar seu grau de resiliência, responda ao questionário a seguir, que foi adaptado do teste original do Serviço de Psicologia do Hospital do Coração de São Paulo. Em seguida, some os pontos de acordo com a tabela disponível no final do teste. Então, quem está com o livro, está vendo aí que na página 19 tem uma tabela que vale 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos. E quem está sem o livro, eu vou informar toda a pontuação da tabela. Primeiro vocês vão colocar aí, vamos começar. Vão colocar da letra A até a letra J, certo? Vão colocar da letra A até a letra J para colocar as perguntas. Então, como é que vocês vão responder? Quem está com o livro vai só marcar um X na alternativa que acha correspondente, certo? Mas quem está sem o livro vai responder ou sempre, certo? São 4 coisas que vocês vão responder. Sempre, muitas vezes, ocasionalmente, ou raramente, ou nunca, certo? Então, são 4 respostas. Uma, sempre, anotem aí no caderno. A segunda, muitas vezes. A terceira, ocasionalmente. E a quarta, raramente ou nunca, certo?
Então, cada uma dessas 4 alternativas vale ponto. Então, você só pode responder com essas 4 opções: raramente ou nunca, ocasionalmente, muitas vezes ou sempre, ok? Vamos começar com a letra A. Letra A. Preocupo-me em excesso com coisas banais. Então, quem está com o livro vai marcar aí raramente ou nunca, muitas vezes, ocasionalmente ou sempre. E quem está sem o livro, na letra A, vai responder ou vai escrever sempre, ou raramente ou nunca, ou muitas vezes, ou ocasionalmente. Você escolhe uma das 4 opções e coloca. Então, letra A, preocupo-me em excesso com coisas banais. Letra B, sou exigente comigo mesmo e com quem está à minha volta. Raramente ou nunca, ocasionalmente, muitas vezes ou sempre. Letra C. Cobro-me para que todas as atividades escolares que realizo sejam perfeitas. Raramente, ocasionalmente, muitas vezes ou sempre. Letra D. Tenho pressa em tudo que eu faço. Raramente ou nunca, muitas vezes, ocasionalmente ou sempre. Irrito-me facilmente na escola. Letra E. Irrito-me facilmente na escola. Letra F. Tenho dificuldades para expressar as coisas que me aborrecem. Então, tenho dificuldade para expressar as coisas que me aborrecem. Letra G. Organizo-me durante as férias e curto as horas de lazer com a minha família. Organizo-me durante as férias e curto as horas de lazer com a minha família. H. Temo pela segurança dos meus familiares e amigos. Então, temo pela segurança dos meus familiares e amigos. Letra I. Tenho medo de ser assaltado ou sequestrado. Letra J. Tenho dificuldade para lidar com mudanças repentinas. Então, essa é a última pergunta. Tenho dificuldade para lidar com mudanças repentinas. Então, vocês aí vão responder uma das 4 opções, ou raramente ou nunca, ou ocasionalmente, ou muitas vezes, ou sempre, certo? Então, se você fez todas as questões, respondeu com uma das 4 opções, a partir de agora você vai começar a fazer a sua contagem. E depois a gente vai ver o resultado e ver qual é o seu grau de resiliência. Lembrando que as respostas eu quero pelo aplicativo, certo? Vocês vão mandar o teste pelo aplicativo juntamente com a resposta, qual foi a parte que lhe identificou, se você é resiliente ou não. Respondam as perguntas verdadeiramente, certo? Porque vocês não vão precisar mandar as perguntas respondidas, não. Vocês só vão mandar a quantidade da pontuação, certo? E o significado, né? Que eu vou passar para vocês e também vou deixar disponível a tabela com a pontuação mais o resultado. Então, você tira a foto do seu resultado, manda para mim que também vai valer nota, ok? A tabela
é a seguinte: raramente ou nunca, vocês vão colocar um ponto. Para cada vez que vocês marcaram raramente ou nunca, você vai colocar, somar um ponto. Se você botou ocasionalmente, vale 2 pontos. Para cada frase que você botou ocasionalmente, vão valer 2 pontos. Muitas vezes, 3 pontos. E sempre 4 pontos. Então, aí você já tem a tabela agora e já pode fazer a sua contagem. São 10 perguntas, no máximo 40 pontos. Então, são 10 perguntas, no máximo 40 pontos, não é isso? Então, raramente ou nunca, 1 ponto, ocasionalmente 2 pontos, muitas vezes 3 pontos e sempre 4 pontos. Depois que você fez a sua contagem, certo? Obtida no questionário sugerido, nós vamos trabalhar os resultados de acordo com as indicações, certo? Então, o ideal é sempre que nós devemos ter atitudes e comportamentos resilientes, certo? Então, quem vai apresentar um nível bom ou ótimo, que está aí caminhando, certo? Está caminhando muito bem. Mas quem vai ter um nível baixo ou muito baixo, é sinal de que precisa melhorar algo, certo? Então, quem marcou entre 0 e 10 pontos, vai colocar aí nível bom de resiliência. Então, quem marcou entre 0 e 10 pontos, teve um nível muito bom de resiliência, certo? Então, continue assim, você está de parabéns, você é uma pessoa resiliente, se você marcou de 0 a 10 pontos. Se você marcou entre 11 e 20 pontos, o nível de resiliência é média, certo? Resiliência média. Fique atenta às situações nas quais você não respeita seu espaço e suas emoções. Organize muito bem suas atividades. Delegue tarefas para não se sobrecarregar, certo? Então, se você puder delegar tarefas, ou seja, passar tarefas para outras pessoas, para você não ficar supercarregado. Se você marcou de 21 a 40 pontos, seu nível de resiliência é baixo, certo? Atente-se à sua qualidade de vida, busque atividades de lazer, procure colocar para os outros as coisas que lhe aborrecem e procurem algum tipo de ajuda, certo? Se você marcou de 21 a 40 pontos. Agora nós vamos para o último. Se você marcou de 31 a 40 pontos, que o nível de resiliência é um nível muito baixo, certo? Então, tenha atenção e respeito a seus limites. Repense suas atitudes e seu comportamento. Converse mais com as pessoas em relação aos seus sentimentos e procure uma ajuda profissional, certo? Então, esse teste, ele é realizado, certo? Para qualquer tipo de pessoa, certo? Então, a partir dos 10 anos, ok? A partir dos 10 anos de idade,
esse teste ele pode ser feito. Então, não se preocupe, não achem que vocês são muito novos para fazer esse teste. Então, a partir dos 10 anos, você já pode fazer esse teste de resiliência. E para a nota, eu vou querer o resultado mostrando que você foi sincero, respondeu as perguntas verdadeiramente e mande só o número que você marcou. Exemplo, eu marquei 22 pontos e bota lá, meu nível de resiliência foi baixo, certo? Ou eu marquei 9 pontos, meu nível de resiliência é muito bom. Ou eu marquei 20 pontos, meu nível de resiliência é médio. Ou eu marquei 32 pontos, meu nível de resiliência é muito baixo. Então, não é para mandar a foto do teste todo, só a quantidade que você marcou, a pontuação e a resposta para a gente acompanhar, certo? Então, isso daí é o nosso último tópico do nosso capítulo sobre resiliência. A gente vem trabalhando em algumas aulas já, certo? Hoje vamos falar um pouco do nosso capítulo 3, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouco do nosso capítulo 3, e o capítulo 3, ele traz uma revisão do que vocês já viram no módulo do 6º ano, para quem já estudou, quem não vai ver agora, que são as características do comportamento empreendedor, as CCEs, né? Que são 10 características do comportamento empreendedor. Então, o capítulo 3, ele fala de autoavaliando os comportamentos empreendedores, certo? Então, se fossem perguntados a você, se você sabe dizer quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, você saberia dizer? Então, é isso que vocês vão colocar na questão 1 para casa, certo? Então, primeiro, nós fizemos esse teste para ver o seu nível de resiliência. Esse teste foi considerado, vocês colocam aí no caderno de vocês como atividade de classe, para vocês fazerem agora, responder e já ver o resultado. Okay? Agora, vocês vão colocar aí como atividade de classe, certo? Primeira questão. Atividade de classe, primeira questão. Escreva alguns dos seus pontos fortes e alguns dos seus pontos fracos. Detalhe, não pode deixar em branco. Eu não tenho meus pontos fortes, só tenho ponto fraco. Não. Escreva pelo menos um de cada, pode ser um forte ou um fraco, se você quiser escrever. Se você quiser escrever mais de um forte, mais de um fraco, pode escrever. Mas escreva pelo menos um de cada, não deixe em branco. Então, quem quiser colocar vários, pode colocar vários pontos fortes e vários pontos fracos. Então, essa é a questão de número 1 que você vai anotar aí no seu caderno como atividade de casa. Não esqueçam de colocar a data de hoje, quinta-feira, 18 de março de 2021. Diante de alguma dificuldade escolar, você saberia dizer quais são as situações que você tem mais facilidade e mais dificuldade? Então, essa vai ser a nossa questão de número 2, certo? Questão de número 2 para casa. Diante das dificuldades escolar, você sabe dizer quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos? Ou seja, o que é que você acha que é mais favorável para você no âmbito escolar? E o que é que você tem mais dificuldade nessa parte escolar? Então, você também vai ter que
responder sobre os dois. Qual é a parte que você acha mais fácil, né, isso de trabalhar na escola, ambiente escolar, e qual é a parte que você tem mais dificuldade, seu desempenho aí tem mais dificuldade. Então, você vai escrever na questão 2, isso aí, relacionado a desafio escolar. Então, a gente conhecer os nossos pontos positivos e negativos é fundamental para a gente saber as reais chances de sucesso do nosso cotidiano e também para aprimorar tudo aquilo que precisa ser melhorado. Durante todo o período escolar, vocês são avaliados em vários aspectos por profissionais responsáveis por essa atividade. Mas, tão importante quanto vocês ouvirem o que essas pessoas responsáveis têm a dizer, o importante é você aprender a observar as características e avaliar. Mas, para colocar em prática isso, nós vamos recordar as CCE, que são o que, como eu já falei, vocês vão escrever aí na questão 3 da atividade de casa, o que são as C, C e E, tudo com letra maiúscula, C, C e E, certo? Questão de número 3. Todos nós estamos acostumados a ser avaliados ao longo da nossa vida, na escola principalmente, que é o exemplo de vocês, certo? Vocês recebem notas ou conceitos que vão indicar o desempenho de vocês, se é baixo, se é médio ou se é alto. Quando vocês recebem esse resultado, pode ter duas opções, ou vocês ficam muito felizes ou vocês ficam muito tristes, certo? Refletir sobre esse desempenho, pensar naquilo que precisa progredir ou naquilo que precisa melhorar é essencial. Esse processo que nos acompanha ao longo da nossa jornada, certo? Que você já deve estar bastante familiarizado com ele, mas você já teve a oportunidade de se avaliar? Mais que uma oportunidade, a autoavaliação é uma tarefa importantíssima, porque compartilhamos a responsabilidade sobre o nosso desempenho e o nosso progresso. Diversas escolas já separam um momento em que os estudantes avaliam seu desempenho, mas, caso você ainda não tenha experimentado, nós vamos ver nesse capítulo a importância da nossa autoavaliação. Será mesmo, vocês podem se perguntar, será mesmo que você já tem idade para se autoavaliar? Na verdade, a pergunta que deve ser feita é: será que tenho maturidade quando eu for me avaliar? Ou seja, será que eu vou falar as coisas corretas, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso manter do mesmo jeito, certo? Então, a ação empreendedora requer a disposição para tomar iniciativas e assumir responsabilidade. Por isso, é fundamental termos em prática a nossa autoavaliação. Então, durante esse capítulo 3, nós vamos falar de autoavaliação, vamos exercitar e recordar as 6 CEs. Então, essas características vão ser a base para que a gente possa trabalhar com autoavaliação. Então, a questão 4, que é a última questão para a casa de hoje, você vai colocar o seguinte: faça sua autoavaliação. Ponto. Mínimo 10 linhas, máximo livre. Então, no mínimo 10 linhas, certo? E no máximo livre. Não façam menos que 10. Autoavaliar, você vai falar de você.
das suas características, o que você tem de bom, o que você ainda precisa melhorar um pouco e o que você precisa melhorar definitivamente. Então, assim a gente encerra a nossa atividade de casa, certo? Essa questão da autoavaliação também mande pelo aplicativo para a nota, certo? Estou recebendo algumas atividades, que as pessoas que falam no aplicativo continuem, certo? Tenho recebido as atividades de Isabela, Giovana, Yasmin, Nayane, certo? Então, sempre vou falar o nome aqui das pessoas que estão entregando as atividades. Então, não fique sem a sua pontuação, ok? Uma ótima quinta-feira a todos e até a nossa próxima aula, ainda sobre o nosso capítulo 3.